Olá, bem-vindos a mais uma exploração detalhada. Hoje a gente vai desvendar um tema que, olha, muita gente acha que conhece só por cima, mas que tem umas camadas bem profundas, a crioterapia. Pegamos aqui um material de curso, sabe, bem completo sobre o assunto, e a nossa missão é tirar o ouro dali, o essencial. Exato. Ok, vamos então desempacotar isso. A ideia é ir muito além, sabe? Daquela bolsa de gelo que a gente improvisa no joelho depois de uma topada. A gente quer entender a ciência por trás, dar uma passada pela história e descobrir a variedade que é surpreendente mesmo de aplicações desse tratamento pelo frio. Exatamente. Essa terapia com frio, né? O nome vem do grego krios, que é frio, e terapia, tratamento. Ela tem raízes que, nossa, levam a gente a milênios atrás. É fascinante pensar como algo, assim, aparentemente simples como o frio, evoluiu tanto, né? Hoje é usado desde recuperação de atleta até procedimento estético super sofisticado. Vamos tentar conectar esses pontos e entender por que isso é relevante para tanta gente. Boa. Começando pela história, então. O material que a gente viu diz que a prática é bem mais antiga que o nome grego. Tipo, 2500 a.C. Os egípcios, povos indígenas, já sabiam fazer gelo. Isso é contraintuitivo, né? Como eles conseguiam isso em lugar quente? A engenhosidade humana é incrível, né? O material explica que eles usavam uma técnica bem interessante. Deixavam água em vasos de barro porosos, sabe? Durante as noites frias e secas do deserto. A evaporação rápida pelo barro acabava resfriando a água, que ficava às vezes até congelava. E para que usavam? Principalmente para aliviar dor e inchaço. Dá para imaginar, como a fonte até brinca, né? Um trabalhador egípcio derrubando um bloco da pirâmide no pé. A necessidade de um alívio rápido era bem real ali. Faz todo sentido. Nossa. E essa prática não ficou só com, sei lá, os trabalhadores anônimos. Figuras históricas importantes também usaram o frio. Hipócrates, lá na Grécia Antiga, o pai da medicina, já usava o material detalha que ele aplicava neve ou gelo para diminuir sangramento e dor antes de cirurgia. Uma das primeiras formas de anestesia local, né? Uma das primeiras documentadas. E dando um pulo de séculos, a gente tem o Dominic Larrey, que era o médico-chefe do exército do Napoleão Bonaparte. No meio da batalha, ele usava gelo e neve para resfriar o membro do soldado antes de amputar. Naquela época, sem anestesia moderna, isso tornava o procedimento, que era brutal, um pouquinho mais suportável, sabe? Além de talvez reduzir inflamação, choque. Ele notou que os soldados feridos em temperaturas muito baixas sentiam menos dor na hora da amputação. Que coisa! Mas é curioso como as modas mudam, né? O material aponta que, mesmo com esses usos antigos e notáveis, a crioterapia caiu em desuso no século XIX. Por que será? Qual foi o motivo? Parece que teve uma mudança de paradigma médico na época. O calor passou a ser visto como mais benéfico, sabe? Associado a conforto, a promover a circulação para curar. O frio talvez fosse visto como algo que travava o corpo. Se alguém chegasse com dor, a recomendação era aplicar calor. Foi só lá pela segunda metade do século XIX que o gelo começou a reconquistar espaço, principalmente para lesão aguda, pancada, torção recente. E aí a ciência começou a olhar para isso mais sério. Aqui fica bem interessante. O primeiro estudo formal sobre crioterapia nos Estados Unidos, que o material menciona, foi só em 1946. E o foco era bem específico: investigar os efeitos do gelo no metabolismo da célula e na dor em pacientes com tumores metastáticos. Bem específico mesmo. E desse estudo saiu uma observação que, olha, reverbera até hoje. A redução significativa na necessidade de analgésicos opioides pelos pacientes que recebiam a crioterapia. Isso é um ponto crucial. Pensa nas implicações. Controlar a dor com menos efeito colateral, menor risco de dependência. O material até cita o exemplo do próprio palestrante do curso, que usa gelo na têmpora para aliviar a enxaqueca. Ou o caso de gestantes, né, que tem tanta restrição a remédio e podem achar no gelo um alívio seguro para dor lombar, para inchaço. Realmente, um potencial enorme e muitas vezes a gente nem pensa nisso. E a partir daí, principalmente no esporte, a crioterapia ganhou um impulso tremendo.
Já nos anos 40, usavam para lesão aguda em atleta. Nos anos 60, era comum ver físio médico aplicando gelo ali na beira do campo. Mas foram os anos 70 e 80 que viram um boom mesmo, o que aconteceu ali. Foi uma época de pesquisa científica intensa. Os estudos começaram a comprovar de forma mais robusta o que a prática já mostrava, a eficácia da crio para reduzir edema, o inchaço, para controlar a dor, diminuir espasmo muscular depois da lesão. Isso deu mais confiança para os profissionais e popularizou ainda mais o uso não só no esporte de ponta, mas na fisioclínica geral também. A ciência validou a prática que já existia. E com essa popularização vieram as inovações nos métodos, né? Saímos da compressa de neve lá do Hipócrates. Com certeza, a diversificação foi enorme. A gente tem desde as tradicionais banheiras de imersão, cheias de gelo, que atleta usa muito para recuperar músculo depois de exercício intenso. Precisa ter coragem, né? Até as bolsas de gelo reutilizáveis mais práticas para usar em casa. As clínicas de físio popularizaram aqueles saquinhos plásticos com gelo picado que moldam bem na área e também as bandagens elásticas que combinam compressão e frio. No esporte, a gente vê muito spray de resfriamento rápido para alívio imediato da dor, ainda que seja mais superficial. E a tecnologia foi além. O material menciona equipamentos mais sofisticados, tipo criocirurgia e as máquinas portáteis. Como é que funcionam? Olha, a criocirurgia é um campo à parte. Usa temperaturas baixíssimas, geralmente com nitrogênio líquido, tipo menos 196 graus Celsius, para destruir tecido indesejado, verruga, lesão de pele pré-cancerosa, até uns tumores pequenos. Já as máquinas portáteis de crio, que o material cita com um custo exemplo de R$600, são sistemas que circulam água gelada por uma manta ou um aplicador que se adapta à junta, ao membro. Elas dão um controle mais preciso da temperatura, da compressão, bem úteis em clínica. Mas mesmo com essas facilidades todas, ainda tem o desafio do paciente fazer o tratamento em casa, né? O exemplo do seu Francisco que o material traz é bem isso? Sim, o material aborda isso de forma bem realista. O seu Francisco, esse personagem que representa o paciente comum, se machuca na história engraçada lá, fugindo de um pitbull, e precisa fazer gelo em casa. Mas ele reclama da dificuldade, falta de tempo, a preguiça de preparar a bolsa, o incômodo de ficar parado com o gelo. Ele prefere fazer na clínica, onde o terapeuta aplica. Isso mostra como é importante orientar bem e buscar métodos que ajudem o paciente a aderir ao tratamento em casa, que é fundamental para a recuperação. Às vezes, a melhor técnica é aquela que o paciente realmente faz, né? Certo. Já entendemos a história, as formas de aplicar, mas como exatamente o frio age no nosso corpo para dar esses efeitos todos? Qual é a fisiologia por trás disso? É aqui que a ciência fica fascinante. O princípio básico, como o material explica com o seu Francisco, é a transferência de energia térmica. O tecido machucado está quente, inflamado, cheio de moléculas agitadas. O gelo, com as moléculas dele de baixa energia, entra em contato e rouba calor desse tecido. É uma remoção térmica. Mas o que acontece em resposta a esse resfriamento é uma cascata de eventos no corpo. E o primeiro efeito importante deve ser nos vasos sanguíneos, imagino eu. Exatamente. O resfriamento da pele ativa uns receptores que mandam um sinal lá para o hipotálamo, o nosso centro de controle de temperatura no cérebro. A resposta imediata é a vasoconstrição. Os vasos sanguíneos ali na área esfriada se contraem, diminuem o calibre. Por que isso é bom? Porque reduz o fluxo de sangue e o extravasamento de fluidos para o tecido machucado. Ajuda a controlar a formação do edema, do inchaço. O material até dá umas temperaturas-chave, olha que interessante. Por volta de 13,8 graus Celsius na pele, o fluxo de sangue já cai bastante. E para aliviar a dor, qual a temperatura mágica? Para ter analgesia mesmo, significativa, a temperatura da pele precisa cair um pouco mais, lá para 14,4 graus Celsius, segundo os dados. Nessa temperatura, a velocidade que o impulso nervoso viaja diminui, sabe? Especialmente nas fibras que levam à sensação de dor. É como se a mensagem de dor chegasse mais devagar e mais fraca no cérebro.
E o frio também pode meio que adormecer as terminações nervosas na pele, dando um efeito anestésico local. Ah, entendi. Menos inchaço pela vasoconstricção, menos dor pela ação dos nervos. E com o processo inflamatório em si, o que acontece? O frio também atua aí. Ele diminui a taxa metabólica das células na região. Pensa assim, a inflamação é um processo que gasta muito energia, muito oxigênio. Ao resfriar o local, o metabolismo das células cai, elas precisam de menos oxigênio para sobreviver. Isso é super importante porque depois de uma lesão, o fluxo de sangue pode ficar ruim, faltando oxigênio, que é hipóxia. Então, ao reduzir a demanda por oxigênio, o frio pode ajudar a proteger as células em volta da lesão inicial para elas não morrerem por falta de combustível. É o que a gente chama de prevenção da lesão secundária, menos dano colateral, sabe? Entendi. E não podemos esquecer o efeito nos músculos. O frio ajuda a reduzir o espasmo muscular, aquela contração involuntária e dolorosa que o músculo faz para se proteger depois de uma lesão. Ao diminuir a excitabilidade dos neurônios motores e a sensibilidade dos fusos musculares, que são sensores dentro do músculo, o frio promove o relaxamento muscular. Isso parece ter uma implicação prática direta na recuperação, certo? Tipo, muito direta. Sem dúvida, se você tem menos dor, menos inchaço e menos espasmo muscular, o resultado é que fica possível começar a mexer a área lesionada mais cedo e com mais conforto. Esse relaxamento muscular e analgesia facilitam ganhar amplitude de movimento, a ADM. Lembra do seu Francisco que queria usar a crio justamente para melhorar a ADM do tornozelo? É exatamente esse mecanismo funcionando. Começar a mobilizar cedo é chave para não ficar rígido e acelerar a volta da função. Ok, então recapitulando os benefícios terapêuticos principais que o material destaca. Alívio da dor, analgesia, anestesia, controle do inchaço, edema, redução do espasmo e relaxamento muscular. E como consequência facilita começar a mexer mais cedo e ganhar amplitude de movimento. Mas as aplicações vão além das lesões, né? A gente falou de estética. Sim, a crioterapia achou um nicho importante na estética, principalmente com a criolipólise. Essa técnica usa uns aplicadores que resfriam de forma controlada o tecido adiposo, a gordura, né? Resfriam a temperaturas baixas o suficiente para induzir a apoptose, a morte programada das células de gordura sem estragar a pele ou outros tecidos em volta. Essas células mortas depois são eliminadas naturalmente pelo corpo. É um método não invasivo para reduzir gordura localizada. E quanto às sensações quando aplica o frio? É sempre tranquilo ou dá um desconforto? Nem sempre, viu? Especialmente no comecinho. O material descreve uma sequência que é típica. Primeiro um frio intenso, depois uma sensação de queimação ou uma dor breve, que passa, aí vem formigamento e finalmente a dormência ou analgesia. Às vezes pode dar uma sensação de cócegas. É importante o profissional explicar isso para o paciente, para ele não se assustar, né? Essas sensações são normais e indicam que o resfriamento está chegando nos nervos e tecidos como deveria. Claro, sempre monitorando para não queimar com frio, óbvio. Interessante essa progressão. E o material ainda traz outras aplicações como massagem com gelo. Isso existe mesmo? Sim, menciona usar gelo em formato tipo sacolé ou juju, que é gelo num saquinho plástico, para fazer criomassagem. Combina os efeitos do frio com os da massagem. Os relatos são de relaxamento muscular profundo e alívio da dor. Talvez por estimular mecanorreceptores que ajudam a modular a dor, além dos efeitos do frio, que a gente já falou. Pode ser usado para tensão muscular geral, não só em lesão. E que outros benefícios estavam listados lá? Tinha mais coisa. O material também cita a melhora do humor, que pode ser consequência direta de sentir menos dor como a fonte brinca. O paciente carrancudo fica mais simpático quando a dor alivia. Menciona também diminuição da espasticidade, aquela rigidez muscular aumentada em paciente com lesão neurológica, tipo AVC ou paralisia cerebral, e redução da rigidez articular em geral, como em caso de artrite, embora tenha que ter cuidado em algumas condições. E tem até um potencial de proteger as articulações. Como assim? Esse é um ponto bem interessante. Algumas pesquisas sugerem que o frio pode diminuir a atividade de enzimas, como a colagenase e a hyaluronidase. Elas estão envolvidas na degradação da cartilagem da junta em processo inflamatório, como na osteoartrite.
Então, ao reduzir a atividade dessas enzimas, a crioterapia poderia, teoricamente, ajudar a preservar a cartilagem a longo prazo. Além disso, menciona um efeito de firmar o tecido conjuntivo, o que ajuda na firmeza da pele, importante tanto na recuperação de lesão quanto na estética. Então, resumindo os objetivos gerais, seria diminuir dor, edema, inflamação, ganhar movimento e, no campo estético, reduzir gordura. É uma gama bem ampla mesmo. Exatamente. Os objetivos terapêuticos centrais giram em torno de controlar os sintomas agudos, dor, inchaço, espasmo, para permitir a reabilitação funcional, ganhar ADM, força, e em paralelo tem essa aplicação estética bem estabelecida da criolipólise. Nossa, fizemos uma viagem e tanto! Dos potes de barro lá no Egito, passando pelas guerras napoleônicas, estudos pioneiros em oncologia, a explosão no esporte, até chegar nas tecnologias de criocirurgia e contorno corporal hoje. Fica muito claro que a crioterapia é uma ferramenta, assim, muito mais complexa, estudada e com um leque de aplicações bem maior do que a gente imagina quando pega aquela bolsa de gelo no congelador. Sem dúvida nenhuma, a simplicidade que parece ter esconde uma história rica e mecanismos fisiológicos bem sofisticados. E o mais interessante é que a pesquisa continua, né? E isso me leva a uma reflexão final, conectando vários pontos que a gente discutiu. O material ressaltou o potencial da crio em reduzir a necessidade de analgésicos, desde aquele estudo de 46 com pacientes oncológicos até o alívio da enxaqueca ou dores comuns. Isso levanta uma questão provocativa. Qual seria essa questão? Se o frio comprovado pode ter um impacto tão significativo na modulação da dor e da inflamação localmente e talvez até diminuir a dependência de remédio sistêmico, será que a gente está só arranhando a superfície do potencial terapêutico do frio? Além das aplicações que a gente já conhece para lesão, recuperação, estética, que outros benefícios sistêmicos, talvez no sistema imune, no metabolismo geral, ou até na saúde mental por reduzir dor crônica, poderiam surgir com mais pesquisa? O material deixa a gente com essa ideia de que, como Ayrton Senna disse e foi citado na fonte, na diversidade uns desistem enquanto outros batem recordes. Talvez, continuando a explorar as diversas respostas do corpo ao frio, a gente ainda tem alguns recordes terapêuticos para bater. Algo para a gente continuar observando,